Shalom, queridos! Graça e paz, aqui é o Bispo John Kennedy e hoje nós vamos estar meditando em Filipenses capítulo 1, versículo por versículo. Nós temos procurado estar fazendo essas meditações para que você tenha um entendimento melhor da palavra de Deus, para que Deus possa trazer a revelação da sua palavra ao seu coração. A minha oração é que o Espírito Santo possa falar com você através deste capítulo 1 de Filipenses. Se você tem a sua Bíblia, você pode estar acompanhando comigo, ou você pode estar acompanhando aqui na tela, que seja do computador ou do celular, através desse vídeo. Filipenses capítulo 1, vamos ler o verso 1, que diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Paulo escreve essa carta aqui aos filipenses. Quem são os filipenses? Filipenses é uma cidade ali, na época do Novo Testamento, uma cidade que fazia parte de uma colônia romana, uma cidade de Filipos. Aí Paulo chama eles de filipenses, por isso que Paulo fala Filipenses, é uma cidade de Filipos, uma cidade importante ali na Macedônia naquela época, que hoje faz parte da Grécia. Vamos entender o que Paulo disse aqui nesse verso 1. No verso 1, Paulo ele vai começar ali a sua carta trazendo uma saudação aos irmãos filipenses da cidade de Filipos, identificando a ele mesmo e Timóteo como servos de Jesus Cristo. Ele se dirige não apenas aos crentes ali daquela cidade, que ele fala os santos de Filipos, mas também aos bispos, aos anciões, aos obreiros daquela cidade, aqueles que pregavam o evangelho. Então essa carta de Filipos, ela foi escrita, não foi somente para os cristãos de Filipos, mas também para os líderes das igrejas ali de Filipos. Vamos ler o verso 2. O verso 2, Paulo vai dizer assim. O verso 2, Paulo diz, vamos lá, verso 2. O verso 2 ele diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 2, Paulo vai invocar a graça de Deus, Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo sobre os filipenses. Paulo deseja que a graça de Deus, bispo, o que é a graça? Nós já vimos aqui em outras meditações, mas a graça de Deus é o favor divino, é o favor de Deus, o favor imerecido, é algo que a gente não merece e Deus nos dando. Aí ele diz que a graça, o favor de Deus, aquilo que a gente não merece, mas Deus nos dá, aquilo que é bom, a salvação é graça de Deus, é um favor imerecido, Deus nos dá. Ele diz a graça, que é o favor imerecido, e a paz. O que é a paz? A paz, ela vem da gente ter um relacionamento correto com Deus. Então Paulo diz que a graça, ou seja, o favor imerecido de Deus, e a paz, por nós termos um relacionamento com Deus, nós temos paz. Paulo invoca isso sobre a vida dos irmãos ali em Filipenses. Vamos ver o versículo 3. O verso 3, Paulo vai dizer o seguinte: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vocês. Aqui no versículo 3, Paulo vai expressar a sua gratidão. Toda vez que ele se lembrava dos filipenses, ele ficava feliz, ele se alegrava. Sabe aquela pessoa que quando você lembra dela, você fica feliz e você diz assim: oh Deus, obrigado pela vida de fulano, por ser essa pessoa maravilhosa, por ser essa pessoa tão boa. É o que Paulo está dizendo ali. Dou graças a Deus toda vez que eu lembro de vocês. Eu louvo a Deus toda vez que eu lembro de vocês, mostrando ali a relação que eles tinham carinhosa, de amor, de respeito, de unidade, mostrando o quanto que eles eram ali amigos, os irmãos em Filipos, né, com Paulo. Vamos ver agora o verso 4. No verso 4, Paulo vai dizer assim: em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, sempre oro com alegria. Aqui Paulo no verso 4, ele vai continuar dizendo que em todas as suas orações pelos filipenses, ele faz pedidos alegres a Deus em favor da vida daqueles irmãos. Isso mostra que Paulo estava ali ativamente, sempre orando pelos filipenses, e que as suas orações eram marcadas por alegria. Sabe aquela pessoa que você ora, e sempre que você ora por essa pessoa, você ora com alegria? Oh Deus, abençoa fulano, porque fulano é uma pessoa maravilhosa. Abençoa essa pessoa, Deus, porque eu gosto dela, porque é uma pessoa que tem contribuído muito na minha vida. Você sempre ora com alegria, é o que Paulo está dizendo ali
em relação aos filipenses. Toda vez que ele orava pelos filipenses, ele orava com alegria. Vamos agora para o verso 5. O verso 5, Paulo vai dizer o seguinte: em razão da vossa cooperação na causa do evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aqui no versículo 5, Paulo vai agradecer aos filipenses pela parceria que eles tinham com ele. Que parceria, bispo? De pregar o evangelho, de anunciar a palavra de Deus. E Paulo vai dizer que essa comunhão, que essa parceria que eles tinham ali de anunciar o evangelho, Paulo e os filipenses, mostra que era um apoio importante no ministério de Paulo, que era um apoio importante para a propagação do evangelho, né? Que palavra complicada, para o evangelho ser divulgado cada vez mais e mais. Então Paulo está agradecendo os filipenses por essa parceria que eles tinham de compartilhar o evangelho juntos, de anunciar o amor de Deus pela raça humana. Verso 6. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vocês, em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui no versículo 6, Paulo vai expressar confiança em Deus. Ele diz, olha, Deus que começou a obra na vida de vocês, na vida dos filipenses, e isso serve para nós. Ele diz, Deus vai realizá-la até o dia da volta de Jesus. Paulo está dizendo que o trabalho que Deus começou na vida dos filipenses, e isso também serve na vida da gente, que trabalho? De transformação pessoal, onde Deus está nos transformando, nos tornando pessoas melhores, no trabalho de santificação, que Deus, através da presença do Espírito Santo, vai nos santificando, vai trazendo santificação à vida dos cristãos. Então Paulo está dizendo, o trabalho que Deus começou, ele há de completar até a volta de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo isso para os filipenses e serve para a gente. A obra que Deus começou na sua vida, ele vai completar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para o versículo 7. Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Eu falei aqui em outra explicação do livro de Gálatas e também de Efésios, falando que Paulo estava preso. Então aqui nessa carta aos Filipenses, Paulo continua preso. E nós lemos aqui o verso 7, e o verso 7, Paulo está aqui explicando para os filipenses que ele carregava os filipenses no seu coração. Ele vê ali os filipenses como companheiro no seu sofrimento, de compartilhar o evangelho, de defender o evangelho, de compartilhar essa graça de Deus. Então Paulo está mostrando ali esse vínculo profundo que ele tinha com os filipenses, de unidade no serviço de Cristo, quanto que eles estavam ali unidos no mesmo propósito de compartilhar o evangelho de Cristo. Verso 8, Paulo vai dizer o seguinte: Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós, com a terna misericórdia de Cristo Jesus. E no versículo 8, Paulo ele testifica do intenso desejo ali de estar junto com os filipenses, e ele vai dizer que Deus é testemunha dele, o quanto que ele tinha saudade, mostrando o quanto que ele amava ali os filipenses, o quanto que eles tinham ali uma amizade tão profunda, tinham uma aproximação tão boa, uma afeição tão boa um pelo outro. Paulo está dizendo, Deus é minha testemunha, estou com saudade de você. Não é algo fingido, sabe? Tem gente que fala assim, estou com saudade, mas é só da boca para fora. E Paulo está dizendo, não, Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vocês. Então Paulo está mostrando ali o quanto que os filipenses eram importantes na vida de Paulo, o quanto Paulo tinha um carinho por eles. Verso 9. E suplico isso em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e de todo entendimento. Aqui no versículo 9, Paulo vai revelar que as suas orações pelos filipenses, ele pedia a Deus para que o amor deles crescesse em quê? Em conhecimento e discernimento. Paulo deseja que o amor que os filipenses tinham seja um amor sábio, um amor capaz de discernir ali o que era verdadeiro, o que era valioso na vida, porque tem coisa que é verdadeiro, tem coisa que é valioso, tem coisa que é importante, e essas coisas que a gente tem que discernir mediante o amor que há ali em Cristo na gente. Então Paulo está dizendo, eu oro para que o amor de vocês cresça em conhecimento,
para que cada dia mais vocês conheçam mais e mais do amor de Deus e também discernimento, para discernir o que é bom, o que não é, o que é verdadeiro, o que é valioso. O verso 9, Paulo vai dizer o seguinte, o verso 9 diz assim, agora o verso 10. Verso 10, Paulo vai dizer, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Aqui no versículo 10, Paulo vai continuar falando da sua oração, que ele deseja que os filipenses eles possam discernir e aprovar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é excelente, aquilo que é digno de louvor. Ele espera que os filipenses vivam de uma forma perfeita, sincera, sem escândalo, até a volta de Jesus, que eles continuassem ali se mantendo em santidade, em pureza, no chamado que Deus tinha confiado a eles. Vamos ler agora o verso 11. Plenos do fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Cristo Jesus para a glória e louvor de Deus. Aqui no versículo 11, Paulo vai concluir a sua oração, expressando o desejo que os filipenses sejam cheios da justiça de Deus, que é um fruto do Espírito Santo, a justiça. Ele diz, eu desejo que vocês sejam cheios desses frutos. Fruto de quê? De justiça que vem de quem? Através de Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Paulo está dizendo isso, para que o nome de Deus seja glorificado, para o louvor, para a glória de Deus. Então ele espera que os filipenses produzam resultados, que esses resultados honrem a Deus e testemunhem do poder de Deus transformador. Então, através da vida deles, Paulo esperava, olha, eu espero que através da vida de vocês, Deus seja louvado, Deus seja glorificado, que esse testemunho de vida de vocês, de uma vida transformada, do poder de Deus, possa ser frutos de justiça, de amor, que isso possa glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Vamos ver agora o verso 12. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Aqui no versículo 12, o verso 12, Paulo vai compartilhar com os filipenses que as situações difíceis que aconteceram com ele, como ele está preso. Paulo está dizendo que até a prisão dele contribuiu para o avanço do Evangelho. Paulo disse as coisas ruins que me aconteceu, como eu estar preso, isso aí contribuiu para que o Evangelho fosse divulgado cada vez mais e mais. Então Paulo está vendo aqui as adversidades que ele está passando como oportunidade para espalhar a mensagem do Evangelho de Cristo. Então, que maravilhoso, né? Se a gente visse dessa maneira, até mesmo as dificuldades que a gente passa, que está servindo para compartilhar o Evangelho de Cristo. Vamos ler o verso 13. De tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. Aqui no versículo 13, Paulo vai explicar que a prisão de Cristo, a prisão dele por causa de Cristo, tornou ainda conhecida a mensagem do Evangelho. Aonde? Ele está dizendo no palácio. Paulo está dizendo, eu aqui preso no palácio, eu não estou inativo. Eu estou pregando a mensagem do Evangelho, eu estou testemunhando do poder de Deus. Enquanto Paulo estava preso, Paulo estava pregando para os guardas, estava pregando para todos ali, estava compartilhando a mensagem do Evangelho. Então essa mensagem estava cada vez mais ficando conhecida e as pessoas estavam sabendo por que Paulo, por que esse homem está preso? Qual foi o crime que ele cometeu? Pregar o Evangelho, anunciar o amor de Deus, falar que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta. Então Paulo está ali mostrando que o Evangelho de Deus, mesmo ele na prisão, o Evangelho de Deus estava sendo compartilhado. Vamos ler agora o versículo 14. O verso 14 diz assim, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Aqui no versículo 14, Paulo vai observar que a sua coragem, a sua firmão ali, a sua firmeza na prisão tem inspirado outras pessoas. A firmeza que Paulo tinha de continuar convicto do evangelho que ele pregava, mesmo preso, Paulo está dizendo que isso inspirou outros irmãos na fé, a pregar o evangelho com mais ousadia, com mais coragem, sem medo. Então Paulo está dizendo que apesar da situação difícil que ele estava passando, ele está dizendo que ele continuou firme, que isso encorajou outras pessoas a continuar pregando o evangelho, sendo testemunha de Cristo e não tendo medo. E que assim possa ser com a gente, que a gente não possa esmurecer, não possa desanimar diante das dificuldades.
Não é porque uma pessoa passou uma situação difícil, é porque fulano, depois que foi para a igreja, depois começou a buscar Jesus, começou a passar tanta dificuldade, tanta prova. Não, a gente tem que continuar firme. Não, puxa, fulano, mesmo passando dificuldade, está firme com Jesus, não abandona Jesus por nada. E essa motivação que eu tenho que ter, puxa, eu não vou largar esse Jesus também não. Eu não vou abandonar esse Jesus não. Mesmo passando por dificuldade, por situações difíceis, eu vou fazer igual o Paulo. Continuar firme no Evangelho de Cristo. Amém? Vamos agora para o verso 15. Verso 15, Paulo diz assim: é verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. Aqui no versículo 15, Paulo vai dizer que conhece alguns pregadores, alguns que compartilhavam a palavra de Cristo Jesus por motivação impura, como inveja. E até hoje, né, nos dias de hoje, tem gente que prega por inveja. Tem gente que prega por rivalidade, aquela pessoa que sai de uma igreja, eu vou abrir minha igreja também vou pregar. A minha igreja vai ser maior, eu vou ser maior. Então prega por rivalidade. Tem gente, lamentavelmente, tem gente que prega por rivalidade. Agora Paulo está dizendo também que tem gente que prega por boa intenção de compartilhar o Evangelho de Cristo, que outras pessoas conheçam esse Deus que salva, que cura e que liberta. Verso 16. Estes os fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Aqui no versículo 16, Paulo vai dizer que alguns pregam por amor. Eles têm a consciência de que Paulo está na prisão por defender o Evangelho de Cristo. E eles entendiam ali o propósito da missão de Paulo, então eles estavam fazendo mesmo por amor. Puxa, vamos pregar o Evangelho, Paulo está lá preso, né? E ele foi preso porque estava compartilhando o Evangelho de Cristo, ele que era um perseguidor da igreja, e agora ele está firme nessa missão de fazer o Evangelho de Cristo conhecido, de ser uma testemunha de Jesus. Não, também vamos ser por amor a Deus, por amor à mensagem, à missão que Deus confiou a ele, vamos pregar esse Evangelho. Paulo está dizendo isso, tinha gente que pregava o Evangelho por amor, com consciência de que ele estava preso ali por defender o Evangelho. Vamos ler agora o verso 17. Verso 17, Paulo diz assim: mas aqueles outros anunciam a Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Aqui no versículo 17, Paulo vai dizer, porque no verso 16 nós vimos que tinha gente que estava pregando por amor. Aí aqui no 17, Paulo está dizendo que, por outro lado, existem pessoas que estavam pregando o Evangelho por motivos egoístas. Porque eles pensavam que, por eles pregar o Evangelho, isso ia causar mais sofrimento para Paulo. Paulo diz que eles estão pensando que por pregar o Evangelho de Cristo, eles vão me causar mais sofrimento, que o meu sofrimento vai aumentar. Vamos ver o que Paulo diz agora no verso 18. O verso 18, Paulo diz assim: todavia, que me importa? O importante é de que qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado. E por isso me alegro. Em verdade, sempre me alegrarei. Aqui no versículo 18, Paulo vai concluir que, independente das motivações dos pregadores, se os pregadores estavam pregando por amor, por inveja, por ambição, Paulo estava dizendo, independente desse motivo, o importante é que Jesus Cristo está sendo pregado. Paulo diz, eu estou contente e eu vou continuar alegre, mesmo que haja motivações mistas, diferentes, questionáveis entre os pregadores, eu vou continuar alegre, porque o importante é que Jesus Cristo está sendo anunciado e pregado. Vamos agora para o verso 19. Pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aqui no versículo 19, Paulo ele vai expressar aqui a sua confiança, mesmo diante daquela situação que ele estava passando por pregar o Evangelho, ele está dizendo que isso vai resultar na sua salvação. Ele está dizendo, olha, conforme a oração de vocês e a ajuda do Espírito Santo, isso aí é para minha libertação, isso aí é para minha salvação. Vamos ler agora o verso 20. O verso 20, Paulo diz assim: aguardo com ansiedade e grande esperança, que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Aqui no versículo 20, Paulo vai compartilhar da esperança que ele tinha
E ele dizia, eu não tenho vergonha, eu não sinto vergonha dessa situação, mas pelo contrário, eu vou continuar a pregar o evangelho de Cristo com ousadia, seja eu vivo ou mesmo na morte. Paulo está dizendo que ele aqui está tranquilo. Olha, eu estou tranquilo, não sinto vergonha, eu vou continuar pregando o evangelho. Ele diz estar mais preocupado com a exaltação de Cristo do que com a sua própria segurança. Paulo está dizendo, eu estou mais preocupado que Cristo seja anunciado do que com a minha própria segurança ou a minha reputação pessoal. Estou nem aí. Importante é que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Vamos agora para o verso 21. Verso 21, Paulo vai dizer assim: porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É forte, né? Poderoso. Olha o que Paulo está declarando. Ele declara que viver para ele significa viver para Cristo. Paulo está dizendo, ó, viver para mim é Cristo. Viver significa viver para Cristo. E ele diz, e o morrer, para ele significa ganhar ainda mais. Porque Paulo diz, o morrer é lucro. Porque Paulo está dizendo, se eu morrer, eu vou estar com Jesus. Então, ele está dizendo, olha, eu vou estar com Jesus agora é para sempre, por toda a eternidade. Então, morrer é lucro. Viver é Cristo. E o morrer é lucro. Então, que nós, cristãos, venhamos ter esse entendimento. Viver aqui nessa terra para a gente é viver a vida de Cristo. E se a gente morrer, bispo, por pregar o evangelho, por seguir Jesus, se a gente morrer, aí a gente vai ganhar ainda mais. Por quê? Porque a gente vai estar com Cristo e de uma forma completa por toda a eternidade. É lucro, meu irmão. É lucro viver com Cristo e morrer com Cristo. Amém? Vamos agora para o verso 22. Verso 22, Paulo vai dizer, caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Aqui no versículo 22, Paulo vai mostrar aqui a possibilidade de continuar vivendo aqui nessa terra, o que ele reconhece que podia permitir ele a continuar trabalhando para Deus, anunciando a mensagem, mas ele não sabe qual seria a sua escolha final. Como assim, bispo? Paulo não sabe qual seria a sua escolha final. Ele diz, olha, que a possibilidade dele viver nessa terra seria de continuar pregando, trabalhando para Cristo, pregando o evangelho. Mas ele não sabe se ia viver ou se ia morrer. Ele não sabe o que ele ia escolher. Nós vamos ver isso no verso seguinte, ele trazendo mais detalhada essa explicação. Verso 23, Paulo vai dizer assim, sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Aqui no versículo 23, Paulo vai explicar o seguinte. Paulo revela um dilema que ele tem de viver nessa terra, de continuar vivendo aqui, e onde ele pode continuar servindo, pregando o evangelho de Cristo, ou morrer para estar com Jesus. Ele diz, olha, não é que ele ia tirar a própria vida dele, não. Não é que Paulo ia dizer assim, eu vou tirar a minha vida, não. Ele está dizendo que ele estava ali numa situação que qualquer hora ele podia morrer. Então ele não sabia o que ele queria. Se ele desejava que a morte viesse logo, ou se ele queria viver nessa... Ele estava nesse dilema, né? E ele disse que estar com Cristo seria muito melhor. Irmão, se eu morrer também, vai ser muito melhor, que eu vou estar com Jesus por toda a eternidade. Verso 24. Verso 24, Paulo vai dizer assim, no verso 24. Verso 24 diz, mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Agora aqui no verso 24, Paulo vai concluir que permanecer vivo nesse corpo carnal é mais necessário para os filipenses. Pois ele vai continuar com os irmãos em Filipos, né, mesmo preso, a compartilhar do evangelho, a testemunhar do amor de Deus. Olha, eu vivo, Paulo está dizendo, eu vivo, eu acho que vai ser mais necessário porque eu vou continuar ajudando vocês nessa caminhada que vocês estão, aí na caminhada da fé. Eu creio que vai ser necessário nesse momento. Vamos ler o verso 25. O verso 25, Paulo vai dizer o seguinte, portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé, que é aquilo que nós falamos. Então, no verso 25 aqui, Paulo vai expressar a confiança dele continuar vivendo, servindo ali os irmãos em Filipos, poder continuar ajudando eles nesse progresso de alegria e da fé deles, porque tinha uma amizade muito boa e estava ajudando os irmãos ali na caminhada da fé. Verso 27, Paulo vai dizer o seguinte. Verso 27, Paulo diz, a fim de que pela minha presença, uma vez mais, o vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha... é o verso 26, é isso mesmo, né? É o verso 26.
O verso 26, é isso mesmo. Verso 26. A fim de que, pela minha presença, uma vez mais, o vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa. Aqui no verso 26, Paulo vai expressar o desejo de visitar os irmãos novamente. E ele diz da alegria dos filipenses, que Paulo estando ali com os filipenses, essa alegria dos filipenses ia transbordar para que o nome de Jesus fosse glorificado, essa alegria em Cristo, porque quando Paulo fala da alegria, não é só a alegria de uma amizade, mas é a alegria que Cristo produz, que o Espírito Santo produz na vida dos cristãos. Então que essa alegria transbordasse cada vez mais por causa deles estarem ali se vendo, estarem juntos, é o que Paulo está declarando nesse versículo. No verso 27, Paulo vai dizer: portai-vos como cidadãos dignos do evangelho de Cristo, para que dessa forma que eu vá e vos veja, que tão somente ouça a vosso respeito, em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Aqui no versículo 27, Paulo vai encorajar os irmãos de Filipenses ali, de Filipos, da cidade de Filipos, a viverem de uma maneira digna do evangelho, como o evangelho de Cristo pede que eles vivam, que seja na presença de Paulo, na ausência de Paulo, que eles continuassem de uma maneira digna. E ele vai destacar ali a importância deles permanecer firmes. O que Paulo está dizendo? Vocês têm que permanecer firmes em unidade. Vocês têm que estar unidos, têm que estar lutando junto pela fé evangélica, pela fé do evangelho. Então Paulo está chamando eles para continuar ali em perseverança e continuar unidos na fé de Cristo. Que seja na presença de Paulo, porque tem gente, já viu que tem gente que, vamos supor, aí tem um pastor numa igreja, aí o pastor muda, a pessoa abandona a fé. Puxa, Paulo está dizendo, se eu morrer, se eu for embora, vocês têm que continuar na minha presença, na minha ausência, vocês têm que continuar. Porque tem gente que só é firme quando tem um pastor presente. Aí se o pastor morrer, porque fulano era meu pastor, aí eu me afastei. Não, dependendo de pastor, de homem, de mulher, vocês têm que continuar firme. Paulo está dizendo, vocês têm que continuar unidos no mesmo propósito. Vamos ler agora o verso 28. O verso 28, Paulo vai dizer: se de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé, para eles, isso é o sinal de perdição, entretanto, para vós, de salvação. E isso vem da parte de Deus. Aqui no versículo 28, Paulo vai encorajar os filipenses a não ser amedrontados pelos seus adversários, pois Paulo está mostrando que a coragem dos filipenses em continuar firme, em pregar o evangelho de Cristo, é um sinal claro da perdição dos seus adversários. E mostrando também que essa coragem de continuar firme, sem medo dos adversários, era um sinal claro da salvação dos filipenses. E Paulo vai dizer que essa salvação não vinha deles, mas que vinha de Deus. Verso 29, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer com ele. Aqui no verso 29, Paulo vai destacar que a fé e o sofrimento pelos quais os filipenses estavam passando são dons concedidos por Deus. Paulo está dizendo, foi Deus que deu esses dons a vocês. Porque Paulo está dizendo, é um privilégio crer em Jesus, mas vocês também são chamados para sofrer com ele. Então, servir a Deus é um privilégio, mas passar pelo sofrimento faz parte desse chamado, sofrer junto com Cristo. Jesus diz, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, negue a sua carne, tome a sua cruz e me siga. Então é um privilégio crer em Jesus, que é um dom de Deus, mas nós também fomos chamados para sofrer por ele, que também é um privilégio, é um dom de Deus. Verso 30, Paulo vai dizer assim, encerrando: considerais que estáis passando pela mesma luta que me viram combater e agora ouvis que ainda enfrento. Aqui no verso 30, Paulo vai encorajar os irmãos que eles estão enfrentando as mesmas lutas, os mesmos desafios que eles viram Paulo passar. E Paulo vai dizer que esse tipo de perseguição, esse tipo de adversidade que eles estavam passando é comum entre os crentes em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que eles não estão sozinhos nessas lutas, nessas dificuldades, que Paulo ali é um exemplo. Olha, eu também estou passando por isso, estou preso, fui perseguido, fui acusado, fui espancado,
tantas outras coisas. Paulo está dizendo, não, isso aí é do comum, isso faz parte da vida cristã, dessas acusações, essas perseguições. Então isso faz parte da vida cristã, mas que vocês continuem firmes. Paulo vai encorajar os cristãos ali a continuarem firmes, assim como ele estava firme, mesmo passando por luta, por dificuldade, mesmo preso, ele não desistiu de Cristo Jesus. O que mais importava era ele estar firme com Cristo Jesus. Amém? Eu espero que Deus possa ter falado com você através dessa palavra, espero que você possa ter aprendido. Nós estamos sempre compartilhando aqui. E se você quiser assistir outros capítulos, você pode estar acessando aí o meu canal no YouTube, Bispo John Kennedy, e nós temos outras mensagens explicando, e eu oro a Deus para que Deus continue nos dando graça, para continuar compartilhando com vocês aqui o próximo capítulo de Filipenses, capítulo 2, e assim que o Senhor me der a oportunidade, eu vou estar trazendo aqui para você o capítulo 2, explicado versículo por versículo. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Eu profetizo paz e prosperidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.